E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a análise do conteúdo programático do concurso da UF, para você que vai prestar o concurso para assistente em administração. A gente recebe agora aqui no nosso sofá o mais famoso do concurso público, professores Igor Loureiro, Francisco Carlos, vão conversar com a gente sobre administração. Professores, vamos lá, Francisco primeiro que está aqui mais pertinho. Professor, o que a gente pode falar sobre esse conteúdo programático, chamar a atenção aí pro aluno que está de olho nesse concurso da UF? Meu caro aluno, veja bem, você já me conhece de outros encontros aí em videoaulas, né? Na realidade, o concurso público, primeira coisa, ele cria sempre um nível de expectativa, porque todo mundo hoje sempre está buscando a questão no concurso público, sempre visando a estabilidade no mercado de trabalho. O concurso da UF, ela é exatamente nesse momento uma nova oportunidade para você que vem já numa tentativa aí, né, de buscar a estabilidade de emprego, ingressar aí na vida pública. O concurso da UF é um concurso, podemos dizer, relativamente tranquilo, porque a banca, COSEAC, ela é uma banca relativamente tranquila do ponto de vista do que ela cobra do conteúdo, é uma base conceitual. Então, basicamente, é uma estrutura conceitual. Então, o aluno que tem um domínio considerável do conteúdo, ele consegue ter um bom desempenho dentro da área de administração. Então, é até jogar então a peteca agora para o Igor. Então, quer dizer que aquele aluno que sabe fazer bem a receitinha, né? 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, é o que vai se dar bem, né? Exato. A gente consegue perceber que é importante o aluno, nesse momento, começar a direcionar os estudos, até porque já foi definido o conteúdo programático. A banca COSEAC, ela trabalha com referências bibliográficas, e para que o aluno tenha realmente êxito nessa preparação, é importante que ele estude exatamente o que a banca recomenda, porque ela gosta de citar, inclusive, os autores das referências para poder tomar como base e começar a elaborar os enunciados e, a partir daí, começar a construir a ideia da questão de fato. Então é muito importante que o aluno tenha uma preparação específica, direcionada e prestando muita atenção na questão da referência bibliográfica, porque a COSEAC adora trabalhar em cima disso, principalmente em administração. E não é muito difícil perceber isso não, porque embaixo de cada disciplina eles colocaram lá um verdadeiro pataco de informação ali de livros com autores, as leis, né, que estão inseridas dentro do conteúdo. Exato. Então isso o aluno já tem esse norte. Francisco, começando aí, o que o pessoal precisa prestar atenção nesse nosso conteúdo aí específico de administração? Bom, primeira coisa, né? Na nossa área de administração existe 2 concursos, de assistente público e do auxiliar de administração. De assistente de administração, perdão. Na realidade, com base aqui no edital que foi publicado, a gente tem a primeira coisa, a questão da evolução das teorias da administração. Com a experiência que a gente tem na área de concurso, e o professor aqui com certeza, né, 4 teorias sempre aparecem bastante em prova. A teoria mecanicista com abordagem científica, abordagem clássica, a teoria comportamental, que já tem uma questão da evolução na relação, saindo daquela estrutura da produção em série, basicamente, né? Vem a questão neoclássica, que também é uma nova estrutura baseada lá na estrutura da abordagem clássica de Fayol, e o que eles estão explorando bastante, que é a teoria contingencial, que é exatamente a teoria mais moderna dentro dessas mudanças que a estrutura da globalização trouxe para o chamado mundo moderno. Temos também ainda a questão fundamental na questão da departamentalização nessa estrutura das organizações, e é muito importante saber a diferença de departamentos e departamentalização, porque isso acaba criando uma certa confusão na cabeça do aluno, principalmente aquele que nunca viu esse tipo de conteúdo. Temos também a questão das relações humanas, a questão da motivação, que toda vez cai uma questão, praticamente todos os concursos caem uma questão sobre motivação. E aí as teorias ligadas à questão da motivação, né? Teoria de Herzberg, a teoria de Maslow, isso sempre aparece de alguma maneira na prova. A questão da estrutura do controle do ambiente externo, aí relação de ambiente externo tem um foco aí um pouco da cultura organizacional, ou seja, a influência do ambiente externo influenciando as relações comportamentais dentro da empresa, que é uma condição também da cultura organizacional. A estrutura da formação da organização em relação à gestão de pessoas, né? Estava até conversando com o professor antes aqui do nosso bate-papo aqui,
a questão dessa parte de gestão de pessoas, isso é um campo muito grande, isso acaba deixando para nós professores, para você aluno também, né, um pouco em dúvida, porque quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente fala desde o processo de recrutamento e seleção, que são duas coisas totalmente diferentes, processo de incentivos, processo de benefícios dentro da organização, passando pela questão da motivação, passando pela questão da liderança também. Ou seja, então nós da área de administração, o professor com certeza sabe disso, a gente tem que ter um cuidado muito grande, e aí vai um pouco da malícia de nós professores, né? Trabalharmos as questões anteriores, das provas anteriores, para ver o que na realidade a banca mais explora dentro desse conteúdo. E porque é engraçado, até nesse tópico, se eu não me engano, é o tópico 2, né? No finalzinho tá lá, gestão de pessoas. É tão vago, é como se num conteúdo de direito constitucional colocasse Constituição da Federativa do Brasil. Eu não diria vago, desculpe interrompê-lo, mas eu diria muito vasto. Amplo, né? Exatamente, é um conteúdo muito grande. Isso acaba gerando uma dificuldade quanto à preparação do candidato. Do foco, né? Exato. Se coloca a gestão de pessoas no edital, mas não se define qual o assunto dentro da gestão que será realmente abordado na prova. Então, o candidato, quando verifica e lê esse tipo de informação no edital, ele pensa, bom, vou estudar liderança, que é um aspecto relevante em qualquer prova de gestão de pessoas, vou estudar, como o professor falou, sobre motivação, sobre as teorias motivacionais, recrutamento, seleção, enfim, essas questões que realmente são mais relevantes, mas de fato a banca, a partir daí, ela pode cobrar qualquer assunto dentro de gestão de pessoas, porque ela não define os assuntos, ela só coloca de fato qual é a disciplina que será abordada. Isso realmente acaba mexendo com o aspecto psicológico do candidato, que tem que ter principalmente aquela questão da experiência que o professor citou, de pegar questões anteriores, principalmente da banca COSEAC, para começar a treinar de fato qual é a leitura que a banca promove acerca dos assuntos, e a partir daí começar esse desafio para poder conseguir essa aprovação no concurso. Que é complicado, né? Dentro de um conteúdo específico, tantos temas para depois na hora da prova cair uma questão, você descobrir qual é o tema daquela questão é complicado. Mas para frente aí, o que a gente tem? Eu só queria fazer mais uma abordagem, porque a gente tem aqui o cargo oferecido para assistente administrativo e auxiliar de administração. Sem dúvida nenhuma que o conteúdo é o mesmo, mas o nível de complexidade, para quem vai fazer para assistente de administração, o nível de complexidade é um pouco maior. Para quem vai fazer a prova de auxiliar administrativo, as informações necessárias são as mesmas, mas o nível de complexidade das questões, obviamente relacionado em função do nível de escolaridade, é mais tranquilo. Então, na realidade, para quem vai hoje fazer, está pretendendo fazer a prova para o cargo de assistente administrativo, o nível conceitual ele exige um pouco mais de complexidade. Não vá pegar só questões, você que gosta, meu caro aluno, de pegar só questões voltadas para a administração, mas lá no concurso de um nível mais baixo do que do assistente administrativo. Cuidado, você pode estar pegando questões mais simples e aí na hora da prova você pode encontrar com nível de complexidade maior também. Beleza. Seguindo aí, a gente estava falando sobre o tópico 2, que inclui gestão de pessoas. Para onde é que a gente avança agora aí para conversar com o pessoal? Temos também a parte de administração de materiais, que é um outro assunto que às vezes se engloba dentro da estrutura de administração, né? Mas são dois contextos totalmente diferentes. Quando a gente fala de estrutura de administração de materiais, como o próprio edital aqui fala sobre, cita aqui a classificação de materiais, especificação, estoque. Estoque é sempre um tópico muito importante. Toda prova de gestão de materiais cai uma questãozinha sobre estoque. Classificação de estoque, ou ferramentas de controle de estoque, ou a função do estoque. Então, obviamente, você que vai participar das aulas dentro das unidades, de alguma das unidades da Degrau, você vai observar que o professor vai especificar exatamente esses detalhes em relação ao estoque. E você que vai estudar de uma forma, através somente das videoaulas, ou comprando apenas a apostila da Degrau, você vai colocar um foco maior dentro dessa estrutura de estoque, porque sempre cai uma questão sobre estoque. Okay? Olha como é que é bom conversar com quem entende o negócio, já vai dando logo o mapa da mina, né? Vamos lá. A experiência realmente é muito importante nesse momento de preparação, porque os candidatos precisam dessa tranquilidade que os professores passam a eles, e realmente
A partir do momento que ele decide se preparar em um curso preparatório que tem essa referência de professores que são experientes, o processo de aprendizagem se torna muito mais natural, né? E acaba favorecendo realmente a preparação dos candidatos. É importante ressaltar também, pegando o gancho do professor, que essa parte de administração de materiais, ela foi praticamente a mesma do edital passado, da COSEAC do concurso de 2015, que também tivemos para assistente em administração. É importante ressaltar aqui também que eles colocaram apenas uma referência bibliográfica, que é o livro do Petrônio Martins, quanto à questão da administração de materiais, enquanto no edital anterior eles cobraram também a referência bibliográfica do José Viana, que é um autor que tem muita credibilidade e que geralmente é cobrado nas referências nos concursos públicos. Analisando aqui o edital, fazendo até uma análise um pouco mais específica sobre a questão da administração de materiais, é importante prestar atenção também nessa parte de classificação de materiais que as bancas gostam muito de explorar. E eu cito aqui, por exemplo, a questão da classificação ABC, que é a curva de Pareto, que é um assunto muito comum em prova, é um assunto muito tranquilo também de se entender, mas que dependendo da abordagem que a questão acaba criando, pode acabar gerando uma certa confusão na cabeça do candidato. Então é importante perceber que foi realizada algumas alterações nesse edital. A gente teve uma surpresa muito grande quando a COSEAC, até fugindo um pouquinho do assunto, tirou a parte de matemática financeira e de contabilidade, né? Uma grande surpresa para a maioria dos candidatos e para nós professores também, mas essa parte de administração em si, ela está sendo básica, né? Até um aspecto muito comum comparado a outros concursos. Eu tenho certeza que quem já está estudando há um tempo para assistente em administração, para quem já estuda há um tempo para a área administrativa, com certeza verificou que esse edital é uma grande oportunidade para conseguir alcançar a tão sonhada aprovação e aquela vaguinha no serviço público. Porque os assuntos que estão mencionados nesse edital são assuntos comuns também que outras bancas já exploram. Maravilha. Então, aquele que já está estudando, que já está no processo, vai... Claramente, quando vê esse conteúdo programático, vai saber que, ó, vou nessa daí, porque essa daí é uma oportunidade excelente. Na verdade, aquele que já se prepara há um tempo, principalmente para a área administrativa, e eu até brinco com os meus alunos, porque eu também dou aula de matemática, quando eu cheguei à sala de aula e comentei sobre a novidade, né, que não teria mais a matemática e que continuaram mantendo a questão da administração geral e da administração de materiais, a maioria dos alunos riram, né? Vibraram, né? Ficaram, né, contagiados porque não vai cair matemática, graças a Deus. Matemática sempre é o bicho papão, né? Com isso. Agora sim eu vou conseguir passar no concurso, mas de fato a gente brinca com os alunos e percebe que realmente quem recebeu essa oportunidade ficou muito feliz porque o edital ele está totalmente coerente com a preparação para a área administrativa. Então aquele que já se prepara há um tempo, realmente ele possuirá uma grande vantagem, mas isso não quer dizer que você que está começando a sua preparação não tenha uma oportunidade, não tenha uma chance. Pelo contrário, é só se dedicar, seguir tópico a tópico do edital, se preparar e realmente ter foco nessa preparação, porque eu tenho certeza que qualquer um que acredita nesse sonho consegue alcançar o resultado. A gente está aqui para poder contribuir para a preparação de todos vocês. Maravilha. Deixa eu só fazer uma citação aqui, complementando o que o professor falou sobre a questão da curva ABC. A curva ABC é como o arroz na mesa de qualquer brasileiro, ou seja, toda prova de gestão de materiais cai uma questão sobre a curva ABC. O grande questão é que nós colocamos em sala de aula a estrutura da curva ABC e a gente trabalha algumas hipóteses de questões, mas a curva ABC com a apresentação do gráfico, o professor sabe muito bem disso, ela te dá à banca possibilidade de fazer N perguntas que muitas das vezes nós, professores, não conseguimos, né, explorar todos os itens, porque na realidade ela possibilita a estrutura da curva ABC fazer N interpretações. Então vai um pouco do próprio raciocínio lógico do aluno, né, fugindo um pouco, né, e voltando para a questão da matemática, da questão do raciocínio lógico, que é uma leitura, né, é uma análise que o candidato tem que fazer sobre a curva ABC. Então, se você tem um pouco mais de malícia, você vai perceber. Agora, se você não consegue ter uma capacidade de uma análise mais crítica sobre a estrutura da curva ABC, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade. Mas, desde já com essa nossa dica aqui, você não pode esquecer que
toda a prova cai uma questão sobre a curva ABC. Mas 2 fatos importantes sobre a questão desse conteúdo sobre gestão de materiais. Outra é a questão de inventário. Ultimamente, todas as provas vêm caindo uma questão sobre inventário. A questão do inventário rotativo, a questão do inventário permanente, né? E a palavra permanente vem criando uma confusão muito grande quando a gente fala de material permanente e inventário permanente. Então há uma diferença. Você que vai estudar, você que vai estar junto com a gente em algum lugar, seja em videoaula, seja estudando pela apostila da Degrau ou até mesmo presencial, você vai perceber essa grande diferença. Então essa palavrinha permanente acaba atrapalhando a vida de muita gente. E por último, dentro da área de gestão de materiais, né, a questão do processo de compras dentro do serviço público, né? Toda provinha no sentido de que você vai conseguir fazer uma boa prova, não desprezando, menosprezando o processo. Deixando claro isso. Porque tudo é fácil quando a gente sabe. Claro. Né? Então, a questão do processo de compras no serviço público, ele é fundamental. Então, a Lei 866, você que tem um domínio, tá, da Lei 866 ou da Lei 10.520, perdão, na realidade, toda a prova cai uma questãozinha sobre essa estrutura. E aí definir quais são os 3 elementos de compra na 866, o processo do concurso, o processo do leilão, o processo lá do pregão na 10.520. Então fique muito atento que sempre cai uma questão sobre isso, principalmente da área de concurso público, que hoje, mais do que nunca, em função da nova política do governo, né, em ter um controle maior sobre os processos de licitação, de compras de materiais, provavelmente você que vai futuramente exercer um cargo nessa área, vão cobrar de você pelo menos uma noção disso. E deixar até um recado para quem está achando que a gente não está falando muita coisa sobre os outros tópicos, os outros temas de conhecimentos específicos de assistente de administração. Se você não assistiu, assista. Tem um vídeo também falando sobre o conteúdo programático da UF que gravamos com o professor Igor Daltro, de Direito Administrativo, que aí dentro daí a gente vê, tem todos esses tópicos de Direito Administrativo que estão aí nessa parte de conhecimentos específicos do assistente de administração. É que nós, professores da área de administração, a gente não deixa... Né? Só que a gente não entra no detalhamento das características do convite, tomada de preço, concorrência. Isso fica mais para a área de direito. Mas nós fazemos a abordagem com certeza disso. Você me permite mais um dado dentro da área de administração? Porque a gente permite tudo, Francisco. Oi? A gente permite tudo aqui. Permite tudo, né? Pelo bem do aluno, é óbvio que a gente está aqui sempre procurando fazer dos nossos encontros, sejam em videoaulas, sejam nas aulas presenciais, uma alavanca para que esse aluno consiga, né, se projetar o mais rápido possível no mercado de trabalho, né, fazendo daquele sonho uma realidade. Mas voltando aqui para o nosso edital, que muitas das vezes se insere dentro da parte de administração, que é a questão da arquivologia. A gente tem aqui conteúdos voltados para a arquivologia, dentro da parte de conceitos gerais, classificação de arquivo, a própria política de administração de arquivos, né? A gestão de documentos, porque é uma coisa importante, meu caro aluno, você que está nos assistindo na hora de estudar. Fique muito atento. Uma coisa é a estrutura da arquivologia, outra coisa é a estrutura da gestão de documentos, né? Tratar a estrutura de arquivologia e tratar a questão da estrutura do arquivamento de documentos e a estrutura da gestão de documentos. Uma coisa é produzir o documento, outra coisa é arquivar o documento. Então são 2 processos diferentes, mas que estão dentro desse conteúdo colocado pela banca dentro da parte de arquivologia, né? É óbvio que isso aqui são conceitos fáceis, tranquilos, né? Agora, tem o concurso, tem o cargo para arquivista, que o conteúdo é basicamente o mesmo. Só que, o que acontece? O conteúdo para arquivista, o nível de dificuldade e complexidade das questões é muito maior, né? Então, o nível de complexidade é muito maior. Então, aqui para vocês são conceitos bem clássicos. Hein, professor? Isso é correta a análise, é importante ressaltar também, até retomando a questão do processo de compras no serviço público, essa questão da abordagem do assunto, cada banca tem um jeitinho todo peculiar para poder tocar, né, nessa análise.
E a gente começa a perceber, principalmente, que quando cai a parte de administração de materiais, o aluno ele já precisa saber tomar ciência que se compras faz parte da administração de materiais, existe compras no serviço público e também existe compras no serviço privado. Sem dúvida. E quando cai o item compras dentro do edital de recursos materiais, o aluno precisa focar bastante na preparação da licitação da Lei 8666, porque eu tenho certeza que é a grande parte, inclusive, até me arrisco a dizer, já peço licença ao Igor Daltro, meu amigo, né, professor de Direito Administrativo, que realmente está sendo cada vez mais abordado esse tipo de assunto em questões de prova. E muitas vezes, por mais que o edital coloque administração de materiais e uma série de subtópicos a respeito da disciplina, muitas vezes não cai, não é cobrada a administração de materiais, mas quando você percebe a parte de direito administrativo, você tem muitas questões de 8666 que ainda retoma essa questão da compra no serviço público executado pela administração pública. Daí a importância de você perceber, conforme o meu amigo aqui falou, as modalidades de licitação, perceber todos os critérios, os princípios que são relacionados a esse instrumento legal, para que realmente o aluno candidato possa ter um ótimo desempenho na prova de direito administrativo, que consequentemente retoma também a parte de recursos materiais. Tem sido muito recorrente, né, em todos os concursos das diversas bancas que a gente tem aí no mercado, questões sobre a 866, né, e principalmente da 10.520 também, porque acaba se fazendo uma confusão muito grande, né, em relação às modalidades de compras da 866 e a modalidade de compra da 10.520. E isso a gente tem percebido e muitos candidatos acabam achando, coloca tudo no mesmo saco, compras dentro dentro de um processo licitatório, tudo dentro do mesmo saco. Então tem uma diferença e as características para cada uma dessas modalidades. Ok. Vamos lá então partir para o nosso momento considerações finais para a gente encerrar esse nosso análise do conteúdo programático do concurso da UF. Começar, como a gente começou antes com o Francisco, começar com o Igor agora, as nossas considerações aí. Então, até debate de político, né? Mas a favor do concurseiro, né? A Claro, favor do sempre, candidato, sempre. Né? Em prol da Nosso objetivo é único aqui. Público, né? Para poder melhorar essa imagem, né, que a sociedade tanto precisa da prestação de serviços públicos com pressupostos em excelência e tal. Realmente é muito importante que o candidato tome ciência de que ele vai trabalhar com alguma coisa que tem relevância para a sociedade como um todo. Ele terá essa responsabilidade enquanto servidor público de melhorar um pouquinho essa questão da imagem, né, até aproveitando esse embalo político. Mas verificando as considerações finais, a gente faz uma comparação sempre com o edital anterior, a gente se preocupa e por isso que quando a gente começa a abordar esses assuntos em sala de aula, nós precisamos entender como funciona a leitura da banca COSEAC quanto à elaboração das questões, né, para a prova de administração. Não digo só a parte de administração geral, mas a de materiais que também faz parte, de certa forma, dentro desse processo de administração geral. Então é importante que o candidato estude a teoria, porque não adianta você partir direto para a resolução de questões se você não tem um fundamento embasamento, teórico. né? É importante você estudar, perceber os principais aspectos para começar a resolver as questões, mas como a gente sempre diz nesse processo de preparação, as questões elas tendem a se repetir, os processos de pergunta de elaboração de questões, eles são um pouco repetitivos a partir do momento em que o candidato realmente toma o cuidado de resolver muitas questões nesse processo de preparação e ele vai percebendo, ajustando e verificando, né, o quanto é importante seguir realmente todo o edital, porque muitas vezes você faz uma aposta em um determinado assunto e esse assunto não é cobrado em prova. E aquele assunto que você deixou de estudar foi a maior parte da prova e acabou impedindo a sua aprovação. E se a aposta fosse garantida, todo mundo ganhava na Mega Sena, Exato, não é verdade? Nós já teríamos, né, jogado na loteria e, consequentemente, ajudando o concurseiro, mas com um aspecto financeiro um pouco mais confortável, né? Mas realmente a dica é essa. Acredite que você tem potencial, perceba que realmente é uma grande oportunidade, ainda mais nesse momento escasso de publicação de edital, e a gente percebe que realmente é muito bom trabalhar na UF. Eu tenho casos de ex-alunos que passaram nesse concurso e que estão muito felizes trabalhando para a Universidade Federal Fluminense, e realmente eu acho que é uma ótima, excelente oportunidade para você
realmente tentar esse concurso, e eu tenho certeza que com dedicação, com foco, você tem a capacidade, você irá conseguir chegar ao resultado. Depende de você, depende de nós também. Estamos aqui para ajudá-los no que for necessário e realmente esse processo será muito valioso. Se prepare conosco que você realmente vai conseguir a tão sonhada aprovação. Maravilha. Bom, eu sou suspeito de falar sobre serviço público. Eu estou aposentado em 2 matrículas, uma federal e uma do governo do estado. Há sempre um questionamento sobre as relações de trabalho dentro da administração pública. Mas sei que você que está buscando, mais do que nunca, está visando exatamente uma estabilidade. E eu posso dizer, depois de 35 anos dentro da área de administração pública, que vale a pena. No início é um processo de construção e depois você vai ganhando uma projeção profissional, porque a administração pública é uma grande escola na formação profissional de qualquer indivíduo que está dentro da administração pública. Então você que hoje está focado na questão do concurso da UF, faça o seguinte, não é uma receita, mas comece a abdicar de uma série de outras atividades e faça uma dedicação exclusiva aos estudos necessários para esse concurso. Né? Você vai ver que daqui a 4, 5 meses, quando você tiver aprovado, tiver os seus primeiros dias de trabalho, você vai ver que há todo um processo de compensação dessa abdicação e desse esforço. Uma coisa que eu sempre digo para meus alunos em sala de aula, todo esforço leva ao sucesso. Então, na realidade, para você que está hoje focado, direcionado, está buscando a estabilidade, porque queira ou não, como o professor disse, nesse momento de estabilidade de mercado, apesar de toda a imagem, às vezes negativa, que se faz do mercado de trabalho, principalmente no setor público, ainda é, eu digo de carreira, a melhor forma de você se projetar no mercado de trabalho e mostrar do teu potencial. Depois que você estiver lá, depois que estiver estabilizado, você vai buscando outros caminhos. E para isso, o que você tem que fazer? Tem que estudar muito, porque a concorrência é muito grande. E como é que eu estudo muito? Abdicando de uma série de questões das relações sociais, de diversão, e vá buscar em cima da bibliografia que o edital te ofereceu, que na realidade vai ser o melhor caminho para você estudar. Faça uma programação de 5, 6, 8 horas diárias, dependendo aí da tua condição, das tuas relações sociais de trabalho, né? Então se programe para estudar e fazendo com que a cada dia você trabalhe uma determinada disciplina. Você consegue se organizar muito bem e com certeza você vai garantir a sua aprovação. Desde já fica aqui o meu abraço para você, desejando sempre boa sorte e com certeza, seguindo o que o professor colocou e que as dicas também que eu estou passando aqui para vocês, você já tem aí praticamente 90%. Os outros 10% é sua dedicação. Tá certo. Um abraço, boa sorte para você. Um abraço, Maravilha, galera. mestres. Valeu, muito obrigado. Pessoal, dicas melhores que essas não tem, viu? Fique de olho, garanta então essa oportunidade, é uma oportunidade que está batendo aí na porta, não deixe de aproveitar. A gente se encontra aqui no canal da Degrau e também em todas as redes sociais.